Louvado seja Deus. Lucas, capítulo número 18. Deixa as escrituras aí abertas. Amados irmãos, como eu tenho falado, o que nós desejamos? Algumas pessoas, prestem atenção, algumas pessoas que se intitulam, eu não posso usar muito esse termo, para que eu não me coloque na posição que não seja um intitulado, mas muitas pessoas que se atendem como pastores, como ministros do Evangelho, eles estão, de uma certa forma, emparedados. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem se eles continuam com a verdade da palavra de Deus e põem em risco a sua autoimagem diante de outros pastores, porque falar a verdade nos dias de hoje, muitas pessoas elas fundaram um ambiente, congregaram, reunir, com tanta mentira, e com o tempo elas foram descobrindo a verdade e foram tentando passar a verdade para os irmãos. E muitos irmãos, já acostumados com a mentira, não abraçaram a verdade. É como se eu ensinasse, no início dessa obra, eu tivesse ensinado coisas erradas, mentiras. E depois, com o tempo, eu descubro, eu, pessoalmente, que o que eu ensinei não era verdadeiro, por questões de minha ignorância, e eu tento mudar aquilo que eu estava ensinando. E algumas pessoas, elas não aceitam isso e continuam tendo como verdade aquilo que eu ensinava, que não era verdade, mas que eu achava que era verdade, e ensinava como verdade. E quem aprendeu como verdade não quer mais desaprender que não seja verdade. E agora eu sei que o que eu ensinei era uma mentira, e eu desesperadamente tento mostrar qual é a verdade, mas algumas pessoas acham mais confortável continuar com aquele primeiro projeto, aquele primeiro plano. Muitos pastores e ministros do Evangelho cansaram também de dar para o povo o que o povo queria, o que o povo quer. Observe bem como a manobra acompanha essa narrativa. Talvez você não compreenda isso porque você talvez nunca teve sobre você a responsabilidade de um rebanho. Mas tente entrar agora no universo de um dono de empresa. Qual é a visão de um dono de uma empresa? E qual é a diferença do dono da empresa para o funcionário? O funcionário que limpa o piso, ele ganha R$ 1.800 para limpar o piso. Ele chega ali, pega o rodo, joga que boa no piso, lava o piso, deu o horário dele, ele bate o ponto e vai para casa. Aquela pessoa que é responsável de descascar a batata na cozinha, seja um restaurante. Ela vai chegar ali, descascar a batata, deu 6, 7 horas da tarde, cumpriu o horário, a carga horária dela, ela vai para casa. O outro tem a responsabilidade de tomar conta do estacionamento, o outro de... Você entende? Cada um chega e faz a sua parte. E o dono da empresa luta para que aquela empresa continue existindo. Se o funcionário chega lá, limpa o piso e vai para casa, e de noite a empresa pega fogo, ele diz, eu não estou nem aí. Mas amanhã não vai ter uma empresa para ele chegar lá, limpar o piso e no final do mês ter o dinheiro. A maioria das pessoas, elas funcionam sem se preocupar com o todo. Elas estão preocupadas com a colocação dela em um determinado ambiente. Meu Deus do céu, será que a gente não para pensar nisso? Que se você for no centro da cidade, de Muritiba, e tiver só padaria, você vai ver comendo só pão, alguém botou lá um açougue. Não, o cara está ali com um açougue para ganhar dinheiro, mas se não tivesse açougue, você ia de pé comprar lá em Mangabeira, de carro? Não é só ganhar o dinheiro. Não é só chegar ali e limpar o piso. E o dono daquela empresa, que paga os impostos e que lhe deu uma oportunidade de trabalhar e dignidade de você trabalhar com o suor do teu rosto e ganhar o seu salário. O dono da empresa, ele precisa rebolar. É mais ou menos assim o pastor de uma igreja. Tem ali uma religião, ele precisa fazer uma pirotecnia mirabolante para conseguir manter aquele ambiente aberto. Ele precisa de algo psicológico, emotivo, traçado dentro de uma virtude inspirativa
para criar uma coisa que você bote dinheiro no envelope. Que o cara é seco e é duro, o dinheiro está lá colado no bolso e ele vai lá tentar atingir a sua alma. Tentar usar uma psicologia, uma terapia dentro da palavra de Deus, interpretá-la para atingir as suas necessidades emotivas, sentimentais, físicas, financeiras. Porque ali na esquina tem uma outra empresa, uma outra igreja, uma outra denominação que vai dar tudo aquilo que você não está querendo dar. Então o cara quer, o que é que ele quer? Ah, ali tem o que eu quero, então eu vou para lá, e você fica em xeque de que você não é homem de Deus, de que você não tem um ministério de sucesso, bem sucedido, porque a sua igreja ou o lugar onde você dirige está vazio. E aí, meu amigo, que entra a convicção. De passar na rua e alguém apontar para você e dizer, aquilo ali é o pastor. Gente boa, prega muito bem, homem de Deus. Tem até um conhecimento profundo da palavra, mas a igreja é vazia. Não tem chamada ministerial, a igreja dele está vazia. É lá 3, 4 gatos pingados. É uma igrejinha lá no fundo do quintal. Nós ouvimos isso aqui a vida toda, nesses 30 anos, 25 anos de ministério aqui. Todo tipo de palavra, de humilhação. Eu me lembro que uma vez eu fui para um congresso, não queria ir, não frequentava mais esses ambientes, e o irmão, coitado, presbítero, pastor daquela congregação, disse, rapaz, você me ensinou muita coisa quando você pastoreava lá naquela cidade. Eu gostaria tanto, seria um presente tão grande se você estivesse lá. Você pode ir? Eu disse, rapaz, não vai dar. Eu acho que Pedro foi comigo nesse dia. Eu não lembro bem, mas acho que foi, não sei bem, não estou lembrado. Mas saiu eu e mais 2 irmãos de moto. Lá para cima de Maragogi, nós entramos em São Roque, lá dentro de uma capoeira, um buraco do... Pedro estava lá. O pneu da moto furou, era um evento 3 horas da tarde, nós saímos daqui meio-dia. A estrada naquela época era terrível. Tudo para dar uma alegria àquele irmão, era o meu objetivo. Ele queria que eu sentisse parte da conquista dele. Quando eu entrei naquelas brenhas da roça, perguntando a um ao outro, tinha uns 8 a 6 ônibus na porta, gente vindo de tudo que é lugar, muitos carros, e lá eu me escondi lá atrás, o irmão veio até mim, me abraçou, irmão, aqui tá bom, fique tranquilo. Não, meu irmão, você é um homem de Deus, eu quero você lá no meio do púlpito. E eu disse, meu Deus, irmão, ali, pensando comigo, eu sou pequeno, ali no meu lugar, ali só tem estrelas, ali eu não tenho carro, não tenho nada, entendeu? Eu não quero mais competir com ninguém, eu não quero mais estar mostrando para ninguém que eu sou. Pensando comigo, deixa aqui quietinho, eu magrinho, me escondi lá atrás, ele insistiu nisso e lá na hora da apresentação ele mandou me chamar. Está aqui conosco também o pastor Flávio e tal, eu com aquele paletó velho, com aquele sapato velho, que eu joguei um molho de cozinha para dar um brilho, já tinha pegado poeira no meio do caminho, fui contra a minha vontade, para não dizer que agora eu estava me sentindo melhor, mais importante que todos, e que não queria sentar no púlpito, que não era esse o meu pensamento, mas eu também não poderia dar essa ideia aos irmãos ali, que eu não queria honrá-los, não sentando no determinado altar. Porque isso aqui é uma visão de Inácio de Loyola e a Igreja Católica. O altar está em nosso coração, aqui não é um altar mor, onde passa de um lado para outro e tem que se benzer. Isso aqui foi algo que continuou na Reforma Protestante e muitas coisas mais. Mas é um outro assunto. E ali eu fui, sentei humildemente, me encolhi todinho, parecendo um pardal na chuva. Se pudesse, ninguém me via. E ali o pastorzão, o presidente, chegou lá na frente e começou a dizer, amados irmãos, estamos nesta noite, nesta tarde de alegria, uma catedral muito bonita no meio da roça. Eu disse, rapaz, o cara construiu um negócio desse aqui. O irmão da Filarmônica, o presbítero, um irmão muito dado, músico, tocou no meu casamento, veio com toda a equipe de músicos que tinha convidado para a entrada nupcial. E ali ela começou a apresentar os pastores, está aqui pastor tal, pastor do campo tal, pastor de igreja tal, pastor do campo, pastor presidente do campo tal, e foi apresentando e tal. E aí o irmãozinho, coitadinho, começou a ficar meio constrangido, aí chegou lá no ouvido dele, também tem um pastor aqui que foi meu convidado. Quando ele olhou e viu aquele rato assim, um murcho, ele olhou assim, ficou olhando, olhou para o meu pé, olhou, disfarçou e bolou para o microfone, disse, também tem aqui conosco esse irmão aqui, como é seu nome, meu irmão? Eu disse, Flávio. Ele disse, mas Flávio, da onde? Você congrega onde? Você é crente, pastor? Ele está dizendo que ele é pastor, igreja. E eu disse, meu Deus do céu, que situação. Eu sou só um servo de Deus. Ele está dizendo que o irmão tinha de enfiar a cara, coitadinho. Ficou todo vermelho, amarelo, branco, azul. Os irmãos que foram comigo, constrangidos.
E eu mantinha minha humildade, dei uma risadinha, um sorriso maroto ali, nem deixar de todas as coisas. E Deus me arrebatou daquele lugar para mim não ficar com o meu coração entristecido. Eu já entendo que é religião e as nossas convicções estão em Deus. Naquela época, eu não tinha nem filho ainda, meu filho mais velho tem 22 anos, mas eu já tinha uma mentalidade, já conhecia o céu pelo lado de dentro, já sabia as tramamóias e as entranhas da religiosidade. A única coisa que eu pedi é que ele me desse uma oportunidade. Deus não permite uma oportunidade, porque Deus já tinha me dado uma palavra e vai rachar tudo aqui, e vai estrondar tudo aqui, vai ser crente caindo, vai ser um mover aqui dentro aqui, porque Deus vai exaltar e eu não quero isso para mostrar para ninguém. E fiquei lá quietinho, mas aí tinha um ex-guitarrista de Raul Seixas, que estava naquele culto. E eu não me lembrava mais muito dele, mas eu me lembrava de mim. E aí quando ele pegou a guitarra, ele bateu na guitarra, olhou para mim e disse: aqui tem um profeta. Aqui tem um homem de Deus. Pegou a guitarra, bateu de novo, girou, passou o cabo da guitarra lá na cara do pastor presidente assim, bateu de novo, disse: tem um homem de Deus aqui. E aí apontou para mim: esse profeta aqui. Eu aí de novo, meu Deus do céu, me encolhi todinho, a mesma fisionomia, o mesmo comportamento que eu tive quando alguém tentou me humilhar, eu tive também da mesma forma como alguém tentou me humilhar. Toda honra e toda glória pertence a Deus. Mas o que é que eu quero, aonde eu quero chegar com tudo isso? De que primeiramente nós temos que ter certeza de quem você é em Cristo, irmão. Você não tem que dar satisfação a ninguém porque você não tem um carro bom, uma casa. Eu comprei um carro tem quantos anos? Eu paguei o carro, tem 1 ano. Vendi o carro e comprei outro. O carro serve a alguns irmãos que precisam, da minha família, qualquer outro irmão que precisar. Eu tenho 2 pernas. Você acha que eu sou burro, que se eu quiser pegar o carro, eu não pego não, uma moto? Com coisas mais difíceis, já mexi, fazia até instalação industrial de 360 volts, de máquina e outras coisas mais. Então, tem coisas que não devem alterar quem você é, irmão. Você tem convicção. Com isso eu não estou dizendo que quem tem carro está errado, não. Para mim tanto faz, vir de bicicleta, botar ali, porque eu estou com o sentimento de uma pessoa que está em cima do telhado e ele ouve uma voz. E Jesus disse: quem está em cima do telhado, não desça para pegar nada. Estado de alerta. Qualquer momento a desgraceira vem e o seu tesouro já está contigo, é Jesus. Mas se o seu tesouro não é Jesus, você vai olhar para trás e onde tu olhar, tu vai ficar duro e teso. E se descer do telhado para pegar a sua caixinha de pedra preciosa, suspender o colchão para pegar o calamaço de dinheiro, ou abrir o cofre para pegar seus anel de ouro do seu avô, a pólice de seguro, documento, os cartões de crédito lá dentro da sua casa, tu morre teso e duro. Está preparado? Está nessa vibe? Está nessa ligação? Está nesse foco? Está nessa expectativa? Está nessa visão espiritual? Como você está? Diante dos acontecimentos que estão aí, diante das vozes do vozerio, como você tem se colocado? É verdade que você não tem mais 15 aninhos. É verdade que talvez você não consiga andar hoje toda Muritiba dando panfleto, pregando, tudo bem, mas você está administrando a pureza, a santidade, a fé, a esperança, o amor. É preciso ser concreto. Foi justamente quando eu me tornei um pregador do Evangelho que eu já entenderia que as palavras que Deus colocaria em minha boca seria doce, só na boca, mas quando caísse no ventre, na hora de deglutir, digerir,
fazer a digestão, aquilo que era doçura na boca, se tornaria amargura na prática. Ouvir o sermão das bem-aventuranças é lindo e maravilhoso. Parece uma declamação de poesia de Pablo Neruda, Fernando Pessoa, Pablo Picasso. Na sua obra, na sua pintura, concretizando as palavras nas telas, tudo muito belo. Até receber o primeiro tapa no rosto e compreender que tem que dar outra face. Até os primeiros pecados, tudo bem para perdoar, mas depois de 77 vezes 7, fica complicado, travoso, amargoso, com pouco óleo na carenagem, as engrenagens engripam, travam. E Jesus me chamou para um canto e disse: tem que ter a mesma firmeza que eu tive quando eles pediam pão. Tem que ter a mesma convicção que eu tive quando eu olhei que eles estavam com alforjes de caçador, sacolas. A fome grande, não tem Bolsa Família, não tem assistência social, não tem sopão, a pobreza e a miséria gritante. Mas tem um homem aí que faz mágica. Ele multiplica pão e peixe. Bem, se é milagre, se é mágica, eu não sei. Eu vou lá e vou levar meu saco. Se lá ele tem caixote escondido lá nas moitas de mato, na hora o discípulo vai buscar, ele manda todo mundo fechar os olhos, e abracadabra e aparelho. Eu não quero saber de onde é que vem. Se ele multiplica ou não. Eu sei que no último culto sobrou 12 cestos. Eu vou lá e vou levar minha sacola. E quando Jesus ele percebe isso e observa isso, ele denuncia: vocês estão aqui porque no último culto eu dei o que vocês queriam, as suas necessidades. Mas eu quero dizer que o negócio é mais difícil. É machado posto na raiz, não é poda. Poda é depois que você muda de vida. O agricultor vem e poda para que dê mais fruto. Mas agora é cortar essa podridão e implantar algo novo. Uma nova semente implantada da palavra de Deus. E aí Jesus disse: tem que ter compromisso, tem que ter comunhão. Para ter compromisso e comunhão tem que ter uma palavra que transporte você, que leve você para esse lugar de comunhão. Não é uma palavra que deixe você como você está. Querendo mulher, querendo casa, querendo carro, querendo prosperidade, querendo fantasia de Walt Disney. E quem não tem convicção, samba o samba do crioulo doido. Se entrega a esse evangelho apóstata nefasto, porque tem medo de ser taxado de doido, tem medo de ser taxado de que não tem chamada. Procura fidelizar a sua chamada, concretizar a sua chamada com um carro do ano, com a casa bonita, valorizar a sua profissão pastoral com poupudos salários acima da realidade do lugar, da cidade, do rebanho. E por aí afora vai, quando não é isso, é uma pirotecnia do diabo. Me parece que eu vejo aqueles bobos da corte para agradar o reinado. Eles entram pulando, o bobo da corte, com aquelas bolas, jogando, fazendo trapézio, contando piadas. Glória a Deus, aleluia! Pula de um lado, pula de outro. Parecendo um macaco no circo. Macaco no circo, quando joga amendoim. E aí faz essa pirotecnia. Culto de revelação, seu CPF é 4.684. A sua cueca é assim, mas onde você estava com uma branca? Você mora na rua Tancredo Neves, número 105, ali, virando ali. Você chorou ontem, você teve dor de barriga ontem. E aí, revela, chama. Aí o povo vai à loucura, mas sem saber que ele já viu tudo isso no aplicativo de revelação. Que ele já viu tudo isso antes, chegou 2-3 dias na cidade, e dali antes, ou até mesmo na cidade dele, ele já estava já entrando no Facebook do pastor e vendo os membros da igreja, e sabendo dos detalhes, quem é o empresário, onde é que eu vou dar o golpe, onde é que eu vou sapatear na sala, eu vou saber aqui de um problema conjugal, e aí eu vou fazer a festa e arrancar uma sacola de dinheiro. Mas o povo ama e gosta.
E é preciso ter um posicionamento de saber quem é você, o que você quer e para que você veio. Manifeste-se. Revela-se aí agora. É verdade ou é mentira? Não ficará de engano na casa do meu Pai. A máscara vai cair. E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Agora neguinho pode lhe taxar de doido, tosco, crente, fanático, doente. Mas que chame você de fanático, não para você andar com uma roupa esdrúxula, se sentindo mais santo do que o outro, porque está de gravata ou paletó, ou de roupa, ou de... Não é sobre isso. É sobre manter o seu posicionamento a respeito da doutrina da palavra de Deus. A sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Conjure-te pelo Deus vivo, que pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Procura apresentar-te como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Mas aí você fica na sua malemoleza, ó, malemolente, cheio de ginga, carioca, cheio de, cheio de ginga. Você fica na maresia, arrastando o pé, na preguiça espiritual. Não tem lugar aqui para isso. No corpo de Cristo não tem lugar para isso. Você precisa sair do muro e definir a parada. Quem você é? Anjo ou demônio? Jesus ou Satanás? Se tu és o Filho de Deus, sou. Mas não tenho que lhe mostrar nada. Só o Senhor teu Deus adorarás. É com a palavra que não se contradiz. A teologia tenta contradizer a palavra para apoiar a instituição que defende a linha teológica dela. E a chamada de Deus aqui nesta noite é que nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos aqui pagando preço como um barco à deriva, como alguém que está tentando achar a sorte lá na bodega de seu Manuel, de João Cabeloso, aquele pedaço de isopor que você enfiava um palito para puxar, para ver o que é que vinha no sorteio. Lembra aquele negócio lá com papel prateado, e ali você pagava R$1, 50 centavos, 10 cruzeiros, pegava um pedacinho de ferro, enfiava no isopor, quando puxava, ele vinha, desenrolava o papel, um pacote de broa. 5 doses de folha podre. 2 medidas. Eu sou de um tempo que você chegava na mercearia e pedia uma dose de vinagre. O cara pegava um pedaço de ferro, uma canequinha pendurada assim, media, lembra daquilo ali, e botava uma dose de vinagre para você temperar a salada. Uma dose de 50 centavos de óleo de comida, botava ali uma canequinha assim, que ficava com um pedaço de ferro aqui, uma canequinha, parecendo uma comida de botar passarinho. Meu tio disse, eu vou ali, e aí vou ensinar você a medir uma meiota. Pegava aquele copo americano, debaixo do balcão, um balde de água. Muita gente pegou aquela doença de canto de boca. Como é o nome daquela doença? Que todo mundo tinha medo. Sífilis. Não lavava o copo, porque muitas vezes na bodega, no armazém, não tinha água encanada. Era um balde de água com aqueles copos tudo dentro, o cara jogava lá dentro, sacudia, botava no negócio lá, um pedaço de pau cheio de copo lá. E aí pegava, e como é a meiota, meu tio? Você bota 2 dedos e derrama a pinga. E aí quando eu botava, os cachaceiros espertos, bota um pouquinho mais aí, você não sabe medir não. E ainda dizia, ali tem uma garrafa ali com os bebum aqui que fica abusando. Era uma garrafa de vinho Dom Bosco, que botava só 4 dedos de vinho Dom Bosco e completava com aquele vinagre petroleiro vindo lá de Pernambuco. Quando o camarada tomava aquilo ali, dizia, já tô bebo mesmo, crê dos pais, essa deve ser forte. Puro vinagre, aquele mesmo fermentado de casca de banana da terra. E o camarada botava uma colher de sopa e tinha que barrear com um litro de água, senão ninguém comia salada. E hoje, nos tempos de hoje, nós não estamos aqui à deriva, não. Esperando o sorteio para ver se vai dar coelho ou veado. A gente aqui sabe o que quer e o que a gente quer, para onde a gente vai. Não tem negócio de festinha gospel de São João, Réveillon, marchinha para Jesus, que vocês estão vendo aí, a bandaleira que está aí. Eles estão perdidos.
Eles não cantam nem mais hino da harpa, como nós cantamos aqui hoje. Porque eles travam, eles lembram do avô dele, lembram do pai dele. Eles querem que a igreja esqueça daqueles momentos, daqueles períodos de consagração, porque se a igreja lembrar, vai acusar eles de uma apóstata. E aí bota esses hinos modernos, feitos não sei aonde para ganhar dinheiro. Obra de engano. Não julgue eles, ore por eles. Não diga que você é melhor do que ninguém. Quem está em pé, tome cuidado para que não caia. Mas tenha certeza e convicção que você está indo em direção ao norte, ao trono de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Esse capítulo 18 de Lucas, que nós íamos estudar e não vai dar tempo, eu ia falar do cotidiano, do que Jesus tem para nós, o que Ele quer para nós. Está aqui nas suas parábolas, o ensinamento simples. A parábola do fariseu e do publicano, onde vai no cerne da alma, de que nós não devemos desejar ser melhor do que ninguém, ou se ufanarmos, ou nos ensoberbecermos, que temos a palavra e somos melhores. Então ele coloca uma parábola falando sobre o alter ego, sobre o orgulho que nasceu no coração do diabo, ilustrando o pecador como publicano e o fariseu como o santo dos santos, religioso, o papa, o presidente, o Deus dos crentes, humanamente falando. Depois ele fala sobre o coração de crianças, a pureza. Fala sobre a riqueza do coração, onde tirou o teu tesouro, o jovem rico, que não mentiu para Jesus. Não mentiu para Jesus. O que deve fazer para dar vida eterna? Não adulterarás, não cometa adultério, conhece os mandamentos, não mate, não roube, não defroste o testemunho, não entre em site de Chico gosta, em fofoca, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso eu tenho feito, eu tenho observado. Beleza, maravilha. Então por que está me perguntando o que é que tem que fazer para dar vida eterna? Você já sabe, tem feito. Quer se auto-justificar, quer se convencer? Então Jesus vai e sonda o coração daquele jovem e vê que as convicções dele tem alguma coisa ainda que falta nele. Ele era rico e mesmo praticando toda a palavra não tinha a certeza da salvação, porque ele era apegado, o Deus dele era Mamon. Ele vivia a palavra de Deus, mas cultuava na prática outros deuses. Não roubava, não furtava, não matava, não adulterava, mas no fundo, ele era uma pessoa religiosamente, dentro das técnicas, dos dogmas, dos rituais, perfeito. Mas para ter a vida eterna, tinha que tirar o coração da riqueza, do Deus Mamon. Como muitos têm feito a lição de casa. Havia um rei no Antigo Testamento, e aquele rei fez tudo o que Deus mandou. Ele fez tudo o que Deus mandou, maravilha, eu estou feliz, tudo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Deus mandou eu limpar, eu limpei, Deus mandou eu construir, mandou fazer, eu fiz daquilo eu fiz outro lá, mandou lá, eu fiz tudo que Deus fez, e mandou, eu fiz. Porém, diz assim, o rei fez tudo o que Deus mandou, mas abaixo do texto continua, vírgula, ponto de sequência, ponto e vírgula, fez tudo o que Deus mandou, porém, não fez de coração. Porém, não fez de coração. O filho mais velho olhou para o pai e disse: tudo o que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. Mas esse aí, ó, o rebelde, esse rebelde aí vem, faz tudo errado, gasta tudo aqui que eu estou trabalhando, suando, viu? E tu manda bater o melhor boi. Tu nunca me deu nem um cachorro seu aqui para me comer assado. Nem uma galinha seca, meu filho. O que é isso? Tu me deu até um susto aqui agora. Eu me preocupava tanto com seu filho, seu irmão. Seu irmão foi e voltou porque tem convicção que aqui é o céu, é o lugar certo. Mas você nunca foi, sempre esteve aqui, mas nunca esteve aqui. Seu corpo estava aqui, mas na sua alma, o seu espírito, tenho feito tudo que o Senhor mandou. É só ritual, é só regimento interno, é só letra que mata. Tenho contra vocês que esse jejum aí eu não recebo. Vinde aprender que o jejum que eu quero é visitar os órfãos e das suas aflições. Não é que Deus não queria que eles jejuassem, mas que eles estavam só no ritual, cuidando da aparência.
Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí Deus vai e sonda você no oculto, lá quando você está sozinho no pátio de casa. É só aparência. É uma ratoeira com uma lasca de salame que você se empolgou. Não vá não, que você vai receber uma chapuletada na cabeça. Para lhe matar eu vou colocar veneno na framboesa, no morango do amor. Eu vou injetar um estricnine no coração do morango. E depois que você disser está apetitoso, você vai começar a enrijecer com sulfato de alumínio travando no seu coração. É assim que o diabo te mata. Ele faz você dormir no espécie da lila, bicharada. Venha para cá, meu gostoso, meu amor, eu dou tudo. Passa a mão debaixo do cabelo, ele se arrepia todo. O que é que você quer? Eu dou tudo para você. Ah, o meu segredo, corta o meu cabelo. Ó, vai ver o teu aí agora. O Filisteu deixa mentir, vou matar todo mundo, eu sou o cara, eu sou um homem consagrado. Mas já está se envolvendo, brincando com o pecado, flertando com o diabo, com as coisas do mundo. A palavra de Deus está na boca, mas o coração está com Satã. E vieram logo com um brocador, daquele de socar gelo para botar. Ah! Toma aqui o teu. Pô! Estourou logo uma bola de olho dele. Vai ficar cego agora aí, ó. Vai virar palhaço lá no meio. É assim que o diabo faz. Você tem que ter convicção, meu. Olha, é o seguinte, aqui não tem pão, aqui não tem fanfarra, não tem negócio de teatrinho. Tchau e bênção. O outro logo se desesperou, o tal do Judas. Oi, meu Deus, tem quase 20 mil pessoas. Se cada um der R$1, é 20 mil reais. Oi, meu Deus do céu. Eu ia comprar meu carro. Oi, que era ladrão. O tal do Judas. E Jesus, ó. Os discípulos tudo olhando. A multidão indo embora. Ei, entrou água. Como num deserto desse daqui. Ih, meu Deus do céu. E olha para Jesus, ninguém fala nada. Jesus 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora de relógio, para a multidão de 20, 10 mil pessoas evacuar. Jesus, ó, olhando para as nuvens, tranquilo. Depois que todo mundo foi embora, 1 hora, 2 ou 3 horas de relógio, ninguém quebrava o silêncio, com medo, temor. E Jesus olha para eles, todos assustados, mas vocês também não querem, não? A porta é a serventia da casa. Mas se ficar aqui, tem que entender que é comunhão. Aqui é abandonar a capa de Bartimeu. Símbolo do pecado, da mentira, da sujeira. Ele deixou a capa, o velho homem, a capa da malícia. Ter convicção, certeza, eu sei que meu Redentor vive. Se ele me matar, eu espero. Se coloque de pé. Eu sei que meu Redentor vive, eu não sei o que é que você pensa. Eu não sei o que é que você sabe. Mas se desperte, viu? Se você botar o pé no formigueiro e a formiga começar a subir, o que é que você faz com o pé? Sacode aí toda, se sacode, dê uns tremelique aí, se sacuda, rapaz. Dessas fugas do diabo não subir para o oco da sua cabeça. Por falta de um grito, o cavalo cai no atoleiro, seu animal. Desperta tu que dorme. Desceram lá no porão do navio. Olharam para Jonas e disseram: o que é que tu faz aí, dormilante? Será que tu está feito dormilante, rapaz? Desceu para o fundo do navio, desceu para o fundo do mar, desceu para o fundo do peixe. A sua vida é só descendo. Não está enxergando não? Está feio. De grão em grão a galinha enche o pato, viu, meu filho? Você orava 1 hora, depois começou a orar 50 minutos, já está em 3 minutos só. E está achando que está bom. Eu fico com medo, meu irmão, quando eu vejo que o diabo está querendo me dar uma lapada. Eu corro depressa. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Oh, meu Pai. Ajuda a minha fé. Desperta tu que dormes em Cristo, que esse será.
Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida, para que você tenha convicção. Quem nele crê não será confundido, diz o profeta Isaías, e vaticina o apóstolo Pedro em suas epístolas. A pedra fundamental, rejeitada, mas aceita, edifica a tua casa sobre a rocha, para que tu seja um bem-aventurado. Deus tenha misericórdia de nossas vidas.